Simone tá gravando. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um elemento químico importante tanto para a indústria quanto para o nosso próprio corpo, o cobre. Você já deve ter visto ele presente em fios, moedas, mas você sabia que ele é essencial para o funcionamento do nosso organismo? Vamos aprender sobre? Ele é um micromineral essencial, que no nosso organismo necessitamos em pequenas quantidades, mas ainda assim ele é indispensável. O cobre desempenha um papel crucial na função de diversas enzimas, incluindo as cuproenzimas, que estão envolvidas em várias vias metabólicas. Vamos descobrir quais são? Ele ajuda a produzir energia dentro das células, fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Superman, você sabia que o cobre ele auxilia no transporte de ferro, que é essencial para formar os glóbulos vermelhos e garantir que o oxigênio chegue em todas as partes do nosso corpo? Ele também participa da fabricação de neurotransmissores, possui um papel importante na formação do tecido conjuntivo, além de ser um antioxidante, ajudando as nossas células a combater os radicais livres. Ah, o cobre é armazenado principalmente no fígado, mas também se acumula nos ossos e músculos. E é o próprio fígado quem regula esse mineral no corpo, eliminando o excesso pela bile. E de onde vem o cobre que nosso corpo precisa? O cobre está presente em vários alimentos, entre eles o fígado, mexilhões, ostras, cereais integrais, leguminosas e até mesmo o chocolatinho do dia a dia. E sua recomendação diária é em torno de 1 a 2 miligramas por dia, podendo variar conforme sexo e idade. Mas atenção, nada de exageros. O uso de suplementação como ferro, zinco e vitamina C podem atrapalhar a sua absorção. A falta de cobre no nosso organismo pode acarretar alguns problemas, como, por exemplo, cansaço, fraqueza e até anemia, já que o cobre participa da produção de glóbulos vermelhos. Além disso, há maiores riscos de infecções, pois os glóbulos brancos ficam comprometidos. Existe também uma doença genética rara, onde o cobre não consegue ser absorvido corretamente, conhecida também como a síndrome de Mendes. Seus sintomas são graves, como deficiência intelectual, diarreia, cabelos frágeis e enrolados, alterações ósseas e problemas circulatórios. E o oposto disso também existe, conhecida como a doença de Wilson, que nada mais é que o acúmulo de cobre, afetando o fígado e o sistema nervoso central. Nesse caso, o indivíduo pode desenvolver estatose hepática, hepatite aguda, tremores e dificuldades na fala. O seu tratamento inclui medicamentos e a dieta com restrição de cobre. A intoxicação por cobre pode causar sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais, gosto metálico na boca e, em casos mais graves, convulsões e lesão hepática. Mas e agora? Como é metabolizado e absorvido pelo nosso corpo? Está falando um pouco sobre como o nosso corpo absorve e metaboliza o cobre, que ele é um mineral essencial em várias funções do corpo. Ele ajuda na produção de energia, na formação de colágeno, ele tem uma função antioxidante e ajuda no sistema nervoso. Para entender a absorção, os cientistas costumam comparar quanto de cobre é ingerido com o quanto de cobre é eliminado nas fezes e na urina. Isso se chama estudo de balanço, mas os métodos mais precisos mesmo usam isótopos estáveis, que conseguem rastrear o caminho que o cobre faz dentro do corpo humano. A absorção acontece principalmente no intestino delgado, especificamente no duodeno. O estômago até solubiliza uma parte do cobre dos alimentos, mas ali a absorção é mínima. O cobre, para ser absorvido, primeiro precisa ser reduzido, ou seja, passar de cobre 2 para cobre 1, para então ser transportado pelas células intestinais. A proteína que faz esse transporte inicial se chama CTR1. Ela fica ali na borda em escova das células do intestino e puxa o cobre para dentro. Agora falando um pouco mais sobre o metabolismo do cobre. Depois que o cobre entra nas células intestinais, ele pode seguir por dois caminhos. Parte dele vai direto para o sangue, onde é transportado por proteínas como a albumina e a ceruloplasmina, que o levam para o fígado. No fígado, o cobre é distribuído para onde o corpo precisa, como cérebro, rins e coração, ou é excretado na bile, se estiver em excesso.
Outra parte do cobre pode ficar temporariamente dentro da própria célula intestinal, ligada a proteínas que ajudam a regular a quantidade de cobre disponível. A absorção do cobre pode ser influenciada por vários fatores. Alguns facilitam, como os sais de cobre e os ácidos cítrico e lático. Outros atrapalham, como é o óxido de cobre, o ácido ascórbico e a frutose e a sacarose. E alguns minerais que competem por transporte, como o zinco e o ferro. Em dietas normais, o corpo absorve de 50 a 75% do cobre ingerido. Mas quando a ingestão é muito alta, o organismo reduz essa absorção, que pode cair para uns 12%. Isso é uma forma do corpo de se proteger do excesso. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a fisiologia e disponibilidade do cobre. Bom, como a gente comentou antes, o CTR1 é o transportador principal do cobre no corpo. Ele é uma proteína com 190 aminoácidos que atravessa a membrana celular e forma um canal por onde o cobre passa. Esse é um processo super regulado, então se tiver muito cobre disponível, o CTR1 pode atuar dentro da célula para evitar o acúmulo. Isso é controlado de forma tempo-dependente e pode ser influenciado por outros fatores, como o pH do ambiente e a concentração de potássio. Uma vez dentro do nosso corpo, o cobre precisa estar em uma forma que o nosso corpo consiga utilizar. Isso é o que a gente chama de biodisponibilidade. Então, alimentos de origem animal têm mais disponibilidade. Alimentos de origem vegetal têm menos. E os fatores que influenciam são os nutrientes presentes na dieta e a saúde da pessoa. E o cobre é tão importante que o Ney Matogrosso usava até no capacete. Peraí, mas faltou a parte da excreção, né? Vou falar agora. Pera aí. Grande parte do cobre que entra no intestino, ela não é absorvida, sendo eliminada nas fezes. Então, isso acontece porque o fígado também excreta cobre na bile, que volta para o intestino complexado com outras substâncias. Esses compostos, eles são insolúveis e não são reabsorvidos. E esse é o jeito do corpo se livrar do excesso. Então, além da absorção, o corpo tem todo um sistema para garantir que o cobre seja usado da melhor forma possível, sem sobrar e sem faltar. Então a dica é: cobre é essencial, mas em equilíbrio. Para entender a absorção, os cientistas costumam analisar quanto de cobre é ingerido. Opa! Não é. Tá gravando? Então, além da absorção, o corpo tem todo um sistema para garantir que os... Eita porra! Pera. Pode? O cobre está presente em vários alimentos. Tá gravando? Então para.